Oi, gente. Então, para dar continuidade, nós iremos observar essa pirâmide etária. O que significa pirâmide etária? Pirâmide de idade, tá certo? É necessário a gente crer, a gente ter a noção de que a pirâmide é formada pela sua base, que é a parte mais embaixo, pelo seu meio e pelo seu topo, tá? Olhando para essa pirâmide, a gente pode observar, que é o que tem aí dizendo, que o azul mais escuro representa os homens, tem lá embaixo, e o azul mais clarinho representa as mulheres, quantidade de mulheres, certo? Só lembrando que essa pirâmide etária é de 2000. Nós iremos analisar a de 2000 e a de 2010. Tá? O IBGE faz essas pesquisas a cada 10 anos. A de 2020 acredito que ainda não saiu. Então vamos lá. Olhando o canto inferior, aliás, o canto esquerdo do vídeo aí, a gente observa que tem faixas etárias. Começa lá embaixo de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 e vai subindo até chegar a mais de 100 anos. Tá? Então, o que significa dizer? Significa dizer que quanto mais larga essa base da pirâmide for, mais quantidade de crianças tem, tá? Então, a gente observa, mediante essa pirâmide, que a população de Codó é formada, em sua maioria, por crianças e jovens, tá certo? E à medida que a gente vai indo em direção ao topo, essa pirâmide ela está afinando. Então, a gente vai comparar com a pirâmide de 2010. Está aí a pirâmide de 2010. O que a gente pode analisar aí nessa pirâmide? Houve o quê? Se você for bem observar, houve um estreitamento, um notório estreitamento da base, ou seja, a quantidade de crianças ela foi diminuindo de 10 anos para cá, e houve, de certa forma, um alargamento do meio da pirâmide. Significa que a quantidade de adultos ela aumentou e a quantidade de crianças diminuiu, certo? Mas, professor, e o que isso significa dizer? Houve melhora ou houve piora na questão da economia, em todos os aspectos da nossa população? Houve melhora, gente. Isso significa dizer que o crescimento populacional ele deu uma diminuída. Isso é bom ou ruim? Minha avó, gente, eu tenho 35 anos, ela teve 14 filhos. Minha mãe teve 3, eu tenho 1 até então, né? E só quero esse, se Deus quiser. Mas, enfim, quando a gente faz um planejamento da nossa vida, a gente pensa em melhorias, na verdade, para a nossa vida, a gente tem que focar nisso, né? A gente tem que fazer esse plano. Eu, por exemplo, planejei, não, só quero ter um filho depois que eu me formar, depois que eu trabalhar, depois que eu tiver minha casa, que eu puder de fato ser independente e me sustentar e ter condições de dar uma vida um pouco melhor para o meu filho. Então, isso é planejar. E isso que a maioria das mulheres que vivem em países desenvolvidos fazem, né? Nos países desenvolvidos, as mulheres querem ter 1, 2 filhos no máximo. Por quê? Tudo hoje em dia é muito caro, gente. Então, para a gente ter uma qualidade de vida, né? A gente não pode sair por aí fazendo uma renca e uma penca de filhos. Não pode. Assim, isso, na verdade, não é planejamento. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho, tá? E isso fez com que ela... não vou ter filho agora, deixa mais pra frente, né? Eu quero curtir a vida, eu quero viajar, tá certo? Então, isso é se planejar. E à medida que o meio da pirâmide alarga, significa dizer o quê? Que teve algum tipo de melhora na saúde também, né? Em vários aspectos. Por quê? Porque se a saúde está ruim, vai morrer muita gente. Se a saúde está boa, as pessoas viverão mais. A expectativa de vida das pessoas aumentarão. Eu não estou dizendo que a saúde
excelente. Não, não tá, ainda está muito longe do que tinha que ser o ideal. Mas de 10 anos, 20 anos para cá, houve, de certa forma, uma melhoria, tá certo? Análise das pirâmides, que eu já fiz. A economia, gente, que gira em volta do nosso PIB, tá certo? O PIB é toda a renda que a cidade arrecada durante o período de um ano. Esse PIB, que é Produto Interno Bruto, ele, na verdade, é resultado, 85% dele, dessa renda que é gerada na cidade, é através do comércio e de serviços prestados, 10% da indústria e 5% da agropecuária. Ou seja, os três setores estão aí para dar o respaldo.